Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. As histórias que meus pais me contaram. Boa noite, meu querido Luciano. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu gostei muito de como meu relato anterior foi narrado no canal e por isso eu gostaria de compartilhar outros relatos que me aconteceram ao longo dos anos e que meus pais me contaram. Para quem não se lembra de mim, meu nome é Priscila e eu sou da cidade de Ponta Delgada, que fica na região dos Açores, em Portugal. Hoje eu moro em Amadora, que fica na região metropolitana de Lisboa. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns relatos que me surpreenderam muito. Minha mãe, que descansa em paz, foi quem me contou e agora eu compartilho com vocês. Antes de começar, eu quero dizer que eu entendo que para alguns isso pode parecer histórias inventadas ou coisas que nossas avós nos contavam apenas para nos assustar. Minha mãe gostava muito de contar histórias e eu particularmente não vejo motivos para duvidar. Como eu disse no meu relato anterior, os tempos antigos eram outros e eu creio que naqueles tempos o ser humano vibrava em uma frequência diferente e esse tipo de coisa eram mais comuns. Eu as conto agora não com o intuito de fazer com que todos acreditem em mim. E quem não acreditar, apenas encare isso como uma mera história e não leve tão a sério. Desde já eu agradeço. Luciano, minha mãe, sempre que alguém lhe dava algo para comer, colocava no fundo do refrigerador ou na parte de trás, dependendo do que fosse. Ela deixava lá por 3 dias e ao término desse período, ela verificava e se visse que a comida estava boa, então poderíamos comê-la. Em uma ocasião eu perguntei por que ela fazia isso, e ela simplesmente me disse que quando meus irmãozinhos fossem dormir ela me contaria. No entanto, isso não aconteceu naquela noite, pois ela disse que eu ficaria com medo e que ela me contaria mais tarde. Então, em uma ocasião eu fiquei doente. Então, depois de deixar os meus irmãos no jardim da infância e na escola primária, ela me levou a um consultório médico. E enquanto esperávamos, eu, como era uma criança, comecei a brincar e a correr por todo lugar. A única coisa que a minha mãe pensou que me acalmaria seria aquela história que tanto me enchia de curiosidade. E ela sim funcionou. Ela me disse: "Filha, você sabe por que eu guardo toda a comida que me dão, mesmo que sejam pessoas que eu conheço há muito tempo? Eu vou te contar. Eu tinha uma prima do lado da família da minha mãe chamada Socorro, que chamávamos carinhosamente de Coco. Ela tinha uma prima do lado da família do pai dela chamada Mariana. Elas se davam muito bem, como se fossem irmãs, até fizeram a festa de 15 anos juntas. Aos 16, era comum começar a conhecer rapazes e ter namorados. E um dia, quando elas foram juntas ao mercado, Lúcio, o filho do açougueiro, começou a conversar com a Socorro, o que deixou a Mariana com raiva, pois ela gostava do Lúcio, mas ele não dava atenção a ela. Um dia Mariana percebeu que a Socorro começou a ir sozinha ao mercado, e ao notar que ela ia ver Lúcio, ela ficou furiosa porque descobriu que eles eram namorados. Ela confrontou a prima perguntando por que ela tinha roubado a pessoa de quem ela gostava, e a Socorro respondeu que não sabia que ela gostava dele, e ela disse que também gostava dele e não pretendia parar de ir vê-lo. A amizade e o carinho entre elas começaram a ser afetados por essa situação. A Mariana tentou flertar com o Lúcio, mas ele disse que não estava interessado nela e que ele gostava muito da Coco, tanto que estava pensando até em se casar com ela. A Mariana então visitou uma das suas tias que fazia rituais e coisas desse tipo. De repente, a Mariana começou a agir como se nada tivesse acontecido e até pediu perdão a Coco. Ela arranjou um namorado também e os 4 saíam juntos para passear e fazer atividades. Um dia,
a Mariana deu a Socorro um copinho com sorvete. Elas começaram a comer e a conversar como sempre, mas naquela mesma noite, a Socorro começou a ter muita febre e alucinações. Com dores extremas, ela foi levada a vários médicos, mas aparentemente não tinha nada. Vários exames foram feitos, mas tudo parecia normal. Depois de 2 semanas com dores extremas, febres e sempre na cama, uma noite a Socorro se levantou e tentou falar. Quando ela abriu a boca, a minha mãe disse que todos ficaram surpresos, porque, ao invés de palavras, ela parecia coachar como um sapo, algo que ninguém presente podia acreditar. Naquele momento, a avó da minha mãe, que curava espantos e fazia rituais, disse: "Ah, eu já sei o que aconteceu com ela. Com certeza alguém lhe fez algo, mas eu vou curá-la agora mesmo." Por 3 noites seguidas, a avó da minha mãe e a tia Maria, mãe da Socorro, ficaram no quintal de casa queimando ervas e fazendo orações. Até que na 4ª noite, a Socorro começou a vomitar e expeliu um líquido negro. De repente, entre o líquido, algo começou a se mover, e esse algo não era outra coisa, senão um pequeno sapo. Ela então voltou a falar, mas ela já não era mais a mesma. Minha mãe dizia que ela agia como se estivesse fora de si, e sempre que via um homem, ela dizia coisas do tipo: "Você é um idiota, você é muito feio", e coisas do tipo. As pessoas na vizinhança começaram a chamá-la de louca, porque ela agia como se tivesse uma doença mental. Ela não ouvia quando falavam com ela, saía de casa sem que percebessem, e vagava por dias até que a encontrassem. Ela continuou assim até que finalmente faleceu devido ao que lhe aconteceu. Ela nunca se casou, e no dia da sua morte, ela saiu de casa e foi encontrada à beira do rio falando sozinha e coberta de terra, chorando. A levaram para casa, mas ela não sobreviveu àquela noite. A minha tia me contou que a sua tia lhe disse que quando a encontraram, a Socorro repetia: "Eu não quero ir com você, eu nem te conheço, sai da minha cabeça, eu não quero te ouvir." E ela dizia isso enquanto batia na própria cabeça. Na casa da minha avó contaram que a mãe da Socorro soube que foi a Mariana quem havia provocado aquele mal, porque quando a filha piorou, a Mariana parou de visitá-la e com o tempo ela se mudou de cidade sem razão aparente. Além disso, a única coisa que a Socorro havia comido antes de adoecer foi o copinho de sorvete que a Mariana lhe deu. E claro, a Mariana conseguiu o que queria e acabou se casando com o Lúcio. Meus amigos, agora eu vou contar outra história que a minha mãe também me contou. Ela me disse que um certo dia a impactou profundamente, pois aconteceu com a mãe dela, ou seja, a minha avó, quando ela era criança. Meu avô era oficial do exército e por isso viajava muito. Em uma de suas muitas viagens, eles chegaram a viver em uma vila onde morava uma família de cubanos composta pela mãe e 4 filhos que sempre faziam muitas travessuras, e a senhora nunca os repreendia. Por outro lado, a minha avó, mãe de 7 filhos, sempre os punia quando eles se comportavam mal ou faziam alguma travessura. Naqueles anos, era muito comum a psicologia do chinelo e do cinturão. Então, para fugir dessa terapia, minha mãe e seus irmãos tentavam se comportar bem. Como era uma vila, os varais e lavadouros eram comunitários. Certo dia, minha avó terminou de lavar a roupa e os filhos da cubana, como assim a chamavam na vila, começaram a jogar futebol e com um chute derrubaram o varal com a roupa da minha avó, fazendo com que ela saísse para repreender as crianças. Mas a cubana, ao invés de sair para ver o que tinha acontecido e tentar acalmar os seus filhos, saiu xingando a minha avó, que não se deixou abalar. Isso foi só o começo, pois aquelas crianças sempre iam e faziam travessuras nos quartos da minha avó, o que fazia com que a cubana e ela brigassem constantemente. Um dia, a cubana foi visitar minha avó para se desculpar e lhe levou uma panela de sopa de feijão, e supostamente elas começaram a resolver suas diferenças. Eu digo supostamente,
porque naquela noite a minha avó começou a ter febres muito altas que a faziam suar muito. De manhã, meu avô a levou ao médico, mas após examiná-la, descobriram que ela aparentemente estava bem de saúde. Passaram-se 3 noites, até que na terceira, a minha avó começou a alucinar e a dizer coisas. Lá está, você vê? É uma mulher de preto, parece um esqueleto com olhos brilhantes de cor vermelha, e diz que vem me buscar. Por favor, não a deixe entrar. Ela dizia isso toda vez que alguém entrava ou saía do seu quarto. Meu avô, ao ouvir isso, mandou buscar sua mãe na capital, e no dia seguinte a minha bisavó chegou, e ao vê-la, ela disse: já sei o que aconteceu aqui. Com certeza comeu algo enfeitiçado, mas eu vou curá-la agora mesmo. E assim ela começou a curá-la. Cabe mencionar que a minha bisavó, sempre que curava alguém, pegava uma espécie de gripe e ficava doente. Quando a minha avó já estava bem, foi reclamar com a cubana porque obviamente percebeu o que ela tinha feito. E para surpresa de todos, a cubana havia ido embora de repente na calada da noite. O proprietário, ao entrar nos quartos dela, encontrou altares e velas por todos os lados. Assim não havia mais dúvidas. Tinha sido ela. Por causa das coisas que a minha mãe viveu com sua prima Socorro e com a sua própria mãe, mesmo que fosse família e especialmente com aquelas com quem teve algum desentendimento, ela guardava qualquer comida que recebia e esperava 3 dias antes de comer. A mãe do meu avô dizia que se alguém te der algo de comer com mais intenções, você deve esperar esses 3 dias. Se nesse período a comida ficar estragada ou intacta no terceiro dia, isso significa que está tudo bem. Agora eu faço o mesmo, pois, independentemente dessas histórias serem reais ou não, é melhor prevenir do que remediar. Essas 2 histórias me foram contadas pela minha mãe quando eu era criança e ficaram gravadas em mim. E agora, quando eu as lembro, elas ainda me causam impacto, mas também me fazem lembrar da minha mãe com carinho, pois há muitos anos ela nos deixou. Eu gostaria de encerrar a minha participação hoje com mais uma história, meu amigo Luciano. Essa me foi contada alguns anos atrás pelo meu pai, que ainda é vivo e bastante lúcido aos seus 93 anos. E com sua permissão, eu estou escrevendo aqui. Ele é originário da região de Viana do Castelo, que fica próximo da fronteira com a Espanha, um lugar repleto de lendas e histórias dos povos antigos. No último dia dos pais, estávamos reunidos em família, e ao anoitecer sempre apagamos as luzes e começamos a olhar as estrelas, pois o meu pai mora em um vilarejo muito pequeno, onde ainda se podem apreciar as constelações à noite. Mas, como você pode imaginar, como bons festeiros que somos, começamos a beber muito vinho. Nessas circunstâncias, eu sempre acabo contando alguma história que eu ouvi no seu canal. Isso quando eu não ponho o seu áudio diretamente para todos ouvirem, e naquele dia não foi exceção. E depois de eu mostrar uma história sua, o meu pai pediu a palavra e começou a falar. Quando ele era universitário, num fim de semana todos os estudantes de contabilidade se reuniram para beber. Um colega os levou para sua casa e, como todos sabem, o centro da cidade é cheio de casas muito antigas da época dos grandes navegadores portugueses. Pois bem, a casa desse colega era uma casa muito antiga, prosseguiu meu pai, dizendo que todos estavam muito bêbados e começaram a contar histórias de terror. Em um certo ponto, o dono da casa perguntou: "Vocês realmente querem sentir medo?" Então ele começou a tirar um típico chaveiro antigo de um só aro e de metal, como se fosse a chave de um clássico filme de terror. "Me acompanhem", disse ele. Meu pai menciona que eles saíram para o pátio e viram um galpão que era usado como depósito de coisas sem uso e entraram. No fundo havia uma porta pesada que ele abriu com essa chave particular. Ele acendeu uma lâmpada de querosene e assim começaram a descer as escadas. Ele conta que de tão bêbado que estavam, eles não acharam estranho tantas escadas e então entraram no típico corredor de pedra com teias de aranha e muito escuro,
quase como se essa cena tivesse sido tirada de uma série ou de um filme de terror. Ele contou que eles continuaram avançando, e quanto mais avançavam, de repente começaram a ver nas paredes correntes, jaulas, grilhões, algemas e etc. Finalmente chegaram ao fundo e lá havia um esqueleto sentado com as mãos algemadas. Uma das garotas gritou de medo e apontou para uma parede, onde viram mãos esqueléticas penduradas, mas sem o resto dos ossos, apenas as mãos até a articulação dos ombros. Foi quando perceberam que o que estavam vendo eram esqueletos reais e que não estavam em outro lugar, senão em uma verdadeira cela de punição ou algo do tipo. Todos ficaram tão assustados que até a bebedeira passou e eles saíram correndo naquele instante. Eles só se limitavam a dizer ao colega que os levou: "O que é isso?" Ao que ele respondeu: "Não me culpem. Eu perguntei se realmente vocês queriam ver algo que os assustasse." O meu pai conta que na subida as escadas pareciam eternas e depois dessa experiência ninguém mais queria ir à casa daquele colega. Diz que para ele foi uma experiência tão aterradora que ele nunca nos contou e que só se atreveu naquela noite porque ele viu que todos estavam quase bêbados. Caso contrário, esse relato ainda estaria nas sombras da sua memória. Luciano e amigos, eu acho que vale a pena destacar que um dia, durante uma reunião, pode ser que alguém, assim como fizeram com meu pai, tente assustar vocês. Então, não se esqueçam, tenham muito, mas muito cuidado ao contar história de terror, pois alguém sempre pode ter passado por alguma experiência mais assustadora que a sua, e isso pode perturbar o seu sono à noite. Aqui eu me despeço deixando um grande abraço a todos os meus amigos brasileiros e a você, Luciano, cujo canal é cada vez mais conhecido e conceituado aqui em Portugal. Uma ótima noite a todos e até uma próxima. A biblioteca. Saudações, Luciano e amigos. Meu nome é Cristina Medrano. Atualmente eu tenho 27 anos e os eventos que eu vou compartilhar aconteceram quando eu trabalhava na biblioteca pública da minha cidade. Eu já tinha ouvido falar sobre aquele lugar, coisas estranhas que aconteciam lá e ninguém queria ficar sozinho, especialmente quando anoitecia. No entanto, eu precisava do trabalho e tive que deixar de lado essas histórias de fantasmas e assombrações. Uma noite, eram quase 8 horas quando um último rapaz estava guardando um livro na prateleira e tinha se despedido para sair apressadamente. Naquele dia, tínhamos recebido uma grande doação de livros e eu precisava fazer o controle correspondente, anotar os nomes dos livros que entraram e colocá-los nos seus devidos lugares. Então, passar a noite naquele lugar era inevitável e até hoje eu me arrependo de tê-lo feito. Eu estava na frente do computador inserindo alguns dados quando de repente aconteceu o primeiro evento. Eu ouvi um pequeno estalo atrás de mim. Ao me virar, eu vi que era uma lâmpada que estava a alguns metros de mim e havia estourado do nada. Eu me levantei e fui até ela. Depois de alguns momentos tentando entender o que tinha acontecido, eu decidi limpar os restos de vidro que estavam pelo chão. Eu fui ao depósito para pegar os materiais de limpeza, quando de repente eu ouvi algumas vozes. Eram como muitas pessoas falando ao mesmo tempo, como se estivessem lendo livros, exatamente como fazem aqueles que não respeitam o silêncio. Eu fiquei perplexa por alguns segundos, pois o lugar estava completamente vazio. Esses sons duraram apenas instantes e o silêncio voltou. Eu comecei a ficar assustada, mas eu não soube como reagir. Eu peguei as coisas para limpar e fui retirar os cacos de vidro, mas quando eu me virei para jogá-los fora, algo me petrificou. Em cima de uma das mesas havia um livro, mas ele estava flutuando, suspenso no ar.
Eu lembro-me claramente de como as minhas pernas começaram a tremer e, imersa nesse terror, tudo à minha volta se transformou num inferno. As luzes começaram a se apagar e acender sozinhas, e durante cada momento de escuridão, eu conseguia ver silhuetas de pessoas por toda a biblioteca. Algumas andavam pelos corredores das estantes, outras estavam sentadas, outras seguravam livros, mas todas pareciam estar lendo. Eu fiquei chocada com essa cena e de repente todas as vozes voltaram. Eu não consigo apagar essa cena da minha mente. Então, Luciano, mais alguns livros começaram a levitar. Eu vi como eles saíam das prateleiras e se moviam para outros lugares. As cadeiras se arrastavam sozinhas, as mesas tremiam, e enquanto tudo isso acontecia, as vozes cresciam cada vez mais, torturando meus ouvidos. Eu gritei com todas as minhas forças, larguei tudo que eu tinha nas mãos e saí correndo da biblioteca, sem me importar com mais nada. Na época, eu morava a apenas 2 quadras dali, e quando eu cheguei, meus pais ficaram assustados ao me ver naquele estado de desespero e terror. Eu estava sem ar, eu mal conseguia falar e ainda tinha arrepios por todo o corpo. Apesar de eu suplicar para que ele não o fizesse, o meu pai foi verificar o lugar. Após 30 minutos, ele voltou e incrivelmente disse que estava tudo vazio e em ordem. Mesmo assim, foi a última vez que eu entrei naquela biblioteca. Eu pedi demissão no dia seguinte. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. O Banco Sinistro. Boa noite, Luciano e inscritos do canal. Meu nome é Ramon Pires. Isso aconteceu comigo há algumas décadas, quando a palavra poltergeist era apenas o título de um filme. Eu trabalhava como vendedor em uma empresa da minha cidade. Foi a minha primeira e única noite naquele lugar, um banco recém-aberto, e foi então que eu descobri por que ninguém queria trabalhar lá no turno da noite. Era por volta das 2 da madrugada. Eu estava parado atrás da porta de entrada, olhando para a rua através das câmeras de segurança, quando de repente eu ouvi um assovio atrás de mim. Minha primeira reação foi pegar a minha lanterna, pois, por ordens do meu chefe, eu deveria manter a maioria das luzes apagadas, e aquela área deveria estar totalmente escura. Eu caminhei por todo o local, e quando estava prestes a atravessar para outra área, o assovio voltou a ser ouvido, mas agora vindo de um corredor. Eu fui correndo até lá já um pouco assustado, e quando estava percorrendo o corredor, o som de rodas me fez virar. Era um carrinho pequeno daqueles usados para carregar produtos de limpeza, e ele se movia lentamente em minha direção. Eu fiquei perplexo. Ninguém o estava empurrando. Ele simplesmente estava se movendo sozinho. Ele parou a alguns metros de mim e, depois de ficar imóvel por alguns segundos, ele pulou como se alguém o tivesse levantado no ar. Tudo que estava dentro dele caiu espalhado pelo chão. Eu fiquei petrificado e instantaneamente começou o espetáculo sinistro. Eu ouvia as torneiras dos banheiros sendo abertas, as luzes dos escritórios estavam acesas e eu pude ouvir claramente os móveis sendo arrastados. Não importava para onde eu fosse, todas as coisas ao meu redor se moviam sozinhas. Os papéis nos escritórios pareciam voar como se alguém os pegasse e os lançasse no ar. O assovio começou a ressoar por todos os lados, movendo-se por todos os setores. Os itens que estavam no chão começou a girar, e quando eu estava prestes a gritar de terror, tudo parou. Eu fiquei imóvel por alguns momentos e eu nem mesmo conseguia piscar. Cada músculo do meu corpo estava completamente rígido, e após alguns minutos, sem saber se tudo que eu tinha acabado de ver era real, eu comecei a recuperar o fôlego. Com passos trêmulos, eu consegui voltar para a sala de entrada. O lugar todo estava um caos perfeito.
Móveis, cadeiras, papéis, tudo estava bagunçado. Eu gostaria que tudo tivesse terminado ali mesmo, mas não. Ao ouvir novamente aquele assovio, tudo recomeçou. Como pude, eu consegui escapar dali. Eu me lembro claramente de risadas atrás de mim enquanto eu saía totalmente assustado daquele lugar. Eu jamais soube o que diabos aconteceu naquela noite, mas eu pedi as contas na manhã seguinte sem nem mesmo receber uma explicação para tudo que eu vivi naquele sinistro lugar. Eu já havia ouvido falar de lugares mal-assombrados, onde as pessoas ouvem passos, sons, risadas, entre outras coisas. Mas dessa forma, como tudo se apresentou para mim naquela noite, eu só havia conhecido pelos filmes. Aquele lugar pareceu ter ganhado vida. Era como se alguma coisa maligna tivesse dominado aquele lugar e estava tentando me expulsar dali. E digo mais, era como se o lugar ganhasse uma força que eu não consigo explicar. Ele estava vivo e por algum motivo que eu até hoje não sei qual é, ele achava que eu não era bem-vindo ali. O depósito. Olá, Luciano. No ano de 2005, eu trabalhei em uma loja de roupas naquela modalidade de extras de fim de ano. Era um trabalho que era para durar um mês, mas eu permaneci lá por apenas um dia, e eu vou contar o porquê. Meu nome é Maurício Gonçalves, e essa é a minha história trabalhando em uma loja não muito grande que ficava em um shopping center no centro da cidade onde eu moro. Havia prateleiras onde as roupas eram exibidas e o ambiente era bastante agradável. Esse lugar tinha um depósito no segundo andar onde todo o estoque era mantido, e mais tarde eu descobri que ele também guardava um segredo assustador. Luciano, essa era a minha primeira tarde de trabalho e enquanto eu atendia um cliente, eu ouvi alguns ruídos vindos do depósito. Eu não achei estranho, até perceber que todos os funcionários estavam embaixo no salão e que não havia ninguém lá em cima. Depois de terminar de atender o cliente, eu me aproximei de um dos colegas e perguntei quem estava lá em cima. Ele apenas sorriu e disse algo inquietante. Você tem que se acostumar, amigo. Aqui, nós nunca estamos sozinhos. Obviamente, naquele momento, eu não compreendi suas palavras. Mas durante o curso desse mesmo dia, os eventos se repetiram. Já à noite, estávamos fazendo o fechamento do caixa e organizando a loja, quando eu ouvi claramente aqueles ruídos novamente. Mais uma vez, todos nós estávamos lá embaixo, e quando estava prestes a questionar o chefe sobre isso, ele me pediu para, por favor, descer algumas caixas do depósito. Isso me pegou totalmente de surpresa. Por um lado, eu senti um pouco de medo, mas a curiosidade de finalmente descobrir o que estava acontecendo foi maior. Eu me lembro do ranger da madeira quando eu comecei a subir as escadas. Quando eu finalmente cheguei lá, eu pude ver como aquele lugar era assustador. Era um espaço amplo, quase totalmente escuro, cheio de caixas e prateleiras cheias de roupas. Parecia que ali não circulava ar, e o cheiro de umidade se fez notar assim que eu entrei. Eu tentei acender as luzes, mas elas não funcionaram. Por sorte, a pouca visibilidade me permitiu ver o suficiente para distinguir a caixa que o chefe havia me pedido. Enquanto eu caminhava até ela, eu notei o início do meu pesadelo. Havia uma cadeira velha perto das prateleiras. Eu senti um arrepio estranho ao passar por ela. Uma vez que eu terminei de passar, eu ouvi uma risada bem fraca. Ao me virar, eu olhei para todos os lados, mas não havia mais ninguém além de mim ali. Eu me aproximei da caixa e, ao me inclinar para levantá-la,
eu vi claramente outra caixa ao lado se movendo sozinha. Eu fiquei imóvel sem tempo para reagir, pois imediatamente todas as outras caixas começaram a se mexer também. Eu estava curioso, apesar de muito assustado, mas eu retrocedi com medo, olhando ao redor e vendo todas as caixas se moverem. Mas, meus amigos, o que eu vi a seguir foi o que me fez sentir um pavor indescritível. Aquela cadeira que eu tinha visto anteriormente começou a se elevar lentamente, ficando suspensa no ar. Eu fiquei petrificado e comecei a gritar de medo, incapaz de me mover para sair do lugar. As prateleiras começaram a se arrastar, as roupas começaram a voar pelo ar e as caixas começaram a cair. Agora, as risadas ecoavam por todo o depósito. Eu caí de joelhos sem forças para me levantar e, diante desse fenômeno impactante, eu perdi a consciência devido ao horror que eu havia experimentado. Eu acordei no primeiro andar, cercado pelos funcionários e meu chefe molhando meu rosto para me acordar. Alguns me olhavam preocupados, outros apenas sorriam. Apenas o meu chefe falava comigo, tentando me tranquilizar. Naquela noite, da pior maneira, eu compreendi as palavras ditas por aquele funcionário e, é claro, foi o único dia em que eu trabalhei lá. Luciano, eu espero que a minha experiência tenha sido do seu agrado. Um grande abraço a você e a todos os inscritos. O salva-vidas. Luciano e amigos, é um tanto complicado para mim dar uma localização exata de onde se desenvolveu a minha história. Eu não gostaria de fazer isso apenas para resguardar o lugar que é de onde muitas famílias tiram seu sustento, seja através da pesca, do comércio ou do artesanato. Mas eu penso que vale a pena fazer isso pelo simples fato de que, graças ao que me aconteceu naquela tarde, hoje eu estou aqui vivo para contar a vocês a minha história. Seja ou não considerada por vocês como uma experiência sobrenatural, isso jamais modificará a perturbadora sensação que eu vivi naquela ocasião. Por enquanto, Luciano, eu convido você e os inscritos desse canal fascinante a conhecê-la, e eu cumprirei a minha parte. Meu nome é Leonardo Lima. Eu nasci no estado do Sergipe, mas quando esse fato aconteceu, eu trabalhava em outro estado, em uma praia deslumbrante de Linda, que fica aqui mesmo na região Nordeste. Eu trabalhei como salva-vidas em uma dessas praias desde o ano de 2003 até 2017. O que eu vou relatar a seguir aconteceu no início da minha profissão. Naquela manhã eu acordei encarando meu dia como um dia normal de trabalho. Há dias eu vinha lidando com uma gripe e, graças aos remédios que o médico me receitou, eu estava melhorando, embora em momentos eu me sentisse um desconforto e uma tontura. Mas, como bom nordestino de fibra que eu sou, isso não era impedimento para eu me levantar e ir para o meu trabalho. Meus colegas sempre me acompanharam em tudo, me ensinaram o necessário para me capacitar no ofício e, precisamente naquela época, eu já estava começando a me movimentar com maior liberdade. Passado o meio-dia, eu me encontrei com um deles para almoçar. Após alguns minutos, nós retornamos ao trabalho. Pela graça de Deus, tudo estava tranquilo, apesar da multidão de pessoas que aproveitavam a praia. Havia um grupo de crianças brincando na areia em frente de pessoas que provavelmente eram seus pais. Eu me lembro perfeitamente de 2 meninos que eram gêmeos. Um cavava a areia e o outro brincava com uma bola. Surpreendido pela semelhança das crianças, eu me aproximei para conversar um pouco com eles enquanto os pais me contavam que, por ser a primeira vez que eles viam o mar, eles estavam encantados com a beleza do local. Eu calculo que apenas 5 minutos se passaram quando o som de um apito me alertou para o perigo.
Era um dos meus colegas que corria a toda velocidade de onde eu estava, apontando na direção da água. Eu virei a cabeça e eu pude ver uma moça emergindo da superfície, agitando os braços em sinal de socorro. A reação foi instantânea. Eu pulei na água e comecei a nadar. Meu colega estava a alguns metros à direita nadando junto comigo. A moça não estava longe, mas para nós pareceu uma eternidade até chegar até ela. Fui eu quem a alcançou primeiro e logo depois o meu colega nos alcançou. Amigos, por uma ironia do destino, meu corpo falhou quando eu mais precisava. Aquela tontura, da qual eu falei no início do relato, me pegou como presa fácil nas profundezas da água. Os espasmos musculares não demoraram a se fazer sentir tanto na luta de resgate quanto na da jovem que escapou das minhas mãos e, pelos próprios movimentos das ondas, foi afastada de mim em apenas alguns segundos. Graças a Deus, o outro salva-vidas a alcançou e isso me aliviou. Mas ao mesmo tempo eu me via afundado cada vez mais. Amigos, eu não conseguia me mexer. As dores causadas pelas cãibras eram indescritíveis e eu apenas via tudo ao meu redor ficar borrado. Luciano, foi quando eu senti que algo me agarrou pelo tornozelo e outra coisa me segurou pela panturrilha. Quando eu senti outras mãos me segurando pela cintura e pelos braços, a transparência da água permitiu ver algo indescritível. Eram corpos que pareciam ser de pessoas mortas. Eu juro que eu estava vendo os corpos de pessoas falecidas em avançado estado de decomposição, com rostos e feições que eu não me lembro bem. Eram 3 ou talvez mais, mas eu tenho gravado na minha mente seus olhos fixos nos meus enquanto me impulsionavam para a superfície. Seus semblantes sutis transmitiam uma pacífica tristeza, como se mandassem a mensagem de que eu ainda tinha muito a viver. O mais valioso respiro da minha vida emergiu. Outro salva-vidas logo me segurou, possivelmente simultaneamente, quando as mãos dos falecidos me soltaram. Foi um novo começo, uma nova oportunidade que me foi dada por Deus. Eu fiquei absorto durante todo aquele dia, refletindo sobre o que eu havia acabado de viver. Após alguns dias, eu contei aos meus colegas e somente eles foram capazes de acreditar em mim. Eu sei que todos os salva-vidas ao redor do mundo também me acreditariam. Eles sabem perfeitamente que muitos mistérios guardam os oceanos e os mares desse mundo. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. A mulher na escuridão. Saudações, meu amigo Luciano, meu companheiro de todas as noites. Eu espero que você esteja bem, assim como todos os inscritos do canal. Eu gostaria de contar uma breve história que aconteceu com meu pai há muitos anos, na véspera das festas de fim de ano, quando eu ainda era criança. Segundo eu me lembro, isso aconteceu em meados dos anos 60 na cidade de Queluz, em São Paulo, onde morávamos na época. Meu pai se chamava José Luiz e o meu tio, Alberto. Já em meio a esse clima festivo, eles saíram para comprar mais bebidas para continuar a festa, mas ao voltarem para casa, tiveram que caminhar por uma zona muito deserta e escura. Na frente deles estava caminhando uma mulher que usava um vestido todo branco parecido com um vestido de noiva, mas como eu mencionei, a área estava muito escura. Então eles decidiram alcançá-la para acompanhá-la. Eles contam que por mais rápido que andassem, eles nunca conseguiam alcançá-la. Além disso, em uma leve curva que havia no caminho, essa misteriosa mulher simplesmente desapareceu. Quando eles chegaram em casa, ambos estavam muito pálidos e eu posso dizer que até o estado de embriaguez em que eles se encontravam passou. Eles contaram o ocorrido para minha mãe e minha tia,
e elas, em tom de brincadeira, disseram que isso aconteceu por causa da bebida e que eles estavam vendo coisas. Na manhã seguinte, eles encontraram um primo da minha mãe chamado Romão, que também é meu tio. Meu pai e meu tio Alberto contaram o que haviam visto, e esse meu tio disse que eles tiveram muita sorte, pois eles haviam escapado da mulher de branco. Os dois ficaram abismados quando ouviram isso. Meu tio Romão então continuou, dizendo que talvez porque eles não tinham mais intenções e só pensaram em acompanhá-la, ela poupou suas vidas. Mas um conhecido dele não havia tido a mesma sorte, pois ele tinha acabado de ser avisado que ele havia sido encontrado morto caído em um barranco e que ele estava indo justamente ajudar a família com o velório. O meu tio Romão seguiu seu caminho e meu pai e meu tio Alberto ficaram em choque. Desde então eles aprenderam a tomar precauções na festa, como por exemplo comprar bebidas suficientes para não precisarem sair de novo. Essa foi a minha história, meu amigo Luciano. Eu espero que todos gostem. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Estranhos acontecimentos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Luciano. Meu nome é Antônio e esse relato que eu quero compartilhar é uma história que aconteceu há mais de 20 anos. O lugar onde eu morava quando era criança era uma zona rural com poucos recursos e bem longe de tudo. Para se locomover, era preciso caminhar quase 1 hora até chegar à estrada para conseguir pegar um ônibus. Era uma noite de sábado e eu me lembro bem porque era quando a família se reunia. Meu tio, sua esposa e sua filha e nós, meu pai e minha mãe, minhas 2 irmãs e eu, estávamos terminando de jantar. Meu tio convidou meus pais para jogar baralho ou jogos de mesa, pois eles gostavam muito dessa atividade. Eles eram vizinhos, mas sua casa ficava na parte de trás do terreno. Nós, as crianças, ou seja, minha prima, minhas irmãs e eu, ficamos em nossa casa vendo televisão. Como mencionei, era uma área rural e ao redor só havia escuridão, árvores e tudo parecia muito tenebroso. Nossa porta principal estava fechada, mas por dentro tínhamos uma cortina branca com desenhos azuis. Estávamos brincando tranquilamente até começarmos a ouvir passos se aproximando da porta. Nós apenas ficamos em silêncio. Parecia que alguém estava caminhando no pátio, mas não conseguíamos ver nada pela janela que dava para fora. O ambiente em casa ficou estranho e minha irmã mais nova e a minha prima começaram a chorar. Elas eram as menores das 4. Minha irmã mais velha tentava consolá-las, mas não sabia o que fazer ou o motivo do choro, até que as meninas soltaram um grito. Na porta, a cortina estava levantada como se houvesse uma pessoa por trás dela. Foi quando nós 4 gritamos e começamos a chorar, mas aquela coisa estava caminhando em nossa direção. Nossos pais chegaram correndo e perguntaram o que havia acontecido, e nós dissemos que havia algo ali. Quando eles se aproximaram, eles notaram que a porta estava fechada exatamente como eles a haviam deixado. Eles olharam para o quintal e viram que a terra estava mexida, como se alguém tivesse caminhado por ali. Nossos pais tentaram nos acalmar dizendo que foi o vento que levantou a cortina, mas nós sabíamos que não era isso que havia acontecido. Não havia como o vento ter entrado e apenas levantado a cortina daquela porta. Depois que nos acalmamos, eles decidiram continuar essa reunião em casa, quando de repente a minha mãe disse discretamente para todos olharem pela janela. Luciano, no morro que se via ao longe, em frente à casa, podia-se observar várias bolas de fogo voando alto e se movendo de um lado para o outro. Eles fecharam as cortinas e a minha mãe abriu a Bíblia, deixando-a em um móvel perto da porta. Até hoje eu não tenho certeza do que aconteceu. Alguns vizinhos garantiram que eram bruxas tentando levar as crianças menores.
Felizmente, minha irmã e minha prima ficaram a salvo naquele dia. Mas até hoje essa é uma história que eu me lembro claramente porque eu nunca tinha sentido tanto medo. Eu tenho ainda muito mais histórias que aconteceram naquela casa com a minha família. Mas por hora eu me despeço de vocês. Saudações a todos e até breve. Fenômenos na casa da minha tia. Olá, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Kátia e eu sou de Três Corações, em Minas Gerais. E eu quero contar alguns fenômenos estranhos que eu vivi na casa de uma tia, irmã do meu pai, há alguns anos. Em razão de alguns motivos familiares, eu passei a morar com essa tia e morávamos apenas nós duas em uma casa muito grande. Nas primeiras noites que eu passei no quarto que a minha tia me deu, quando já estava deitada, eu sempre, à meia-noite, ouvia como se jogassem pedaços de bloco na parede ao lado da minha cama, e claramente eu ouvia quando eles se desmoronavam na parede. Luciano, quando esses pedaços de bloco eram jogados na parede, eu juro que eu estava o tempo todo ciente de que não estava alucinando ou algo parecido. Nas primeiras noites, eu ia dormir tarde porque tinha muita dificuldade para pegar no sono e eu sentia que alguma coisa estranha estava acontecendo. A primeira vez que eu vi esse fenômeno, eu pensei que poderia ser alguém fazendo isso, mas os vizinhos não podiam ser, pois eles eram uma dupla de irmãos já bem idosos e isso não fazia sentido. A parede do quarto onde se ouvia isso dava para a casa deles, e nas manhãs eu ia verificar e, como vocês podem imaginar, não havia nada do lado de fora. Depois de algumas semanas eu não ouvi mais isso, mas o que eu percebia era um som como se alguém jogasse areia na minha janela que dava para a rua. Eu me levantava e olhava, mas nunca via ninguém. Eu decidi deixar o assunto para lá, mas o que eu posso dizer é que, apesar disso, nas primeiras semanas eu me sentia observada estando dentro do meu quarto. O tempo passou e depois de cerca de 1 ano, outra coisa muito estranha aconteceu dentro desse quarto. Era uma noite em que eu estava fazendo minhas tarefas do colégio. Eu estava sentada na cama e eu estava estudando em uma mesa dobrável. Já cansada, eu apenas empurrei a mesa um pouco para longe da cama, me deitei e comecei a mexer no celular por um tempo. Então, aproximadamente às 11h30 da noite, eu ouvi que bateram 3 vezes na mesa. Naquele instante eu fiquei muito assustada e até me arrepiei, como se diz comumente. A única coisa que eu consegui fazer foi me cobrir completamente com um cobertor e em seguida ouvir novamente aquelas 3 batidas claramente, de novo na superfície da mesa. Meus amigos, eu quero esclarecer que não poderia ser uma pessoa que tivesse entrado no meu quarto, pois a porta estava sempre trancada. Assim, ninguém poderia entrar a menos que eu abrisse. Talvez pareça uma experiência muito simples, mas eu digo que viver isso pessoalmente é diferente. Durante os 4 anos que eu vivi naquela casa, nunca deixaram de acontecer fenômenos estranhos, e a minha tia me contou que quando estavam construindo a casa, os 2 pedreiros que estavam trabalhando lá também foram vítimas desse fenômeno. Uma vez eles estavam dormindo na casa, pois estavam colocando a tubulação e ficaram para que ninguém entrasse para roubar nada. Ela me contou que uma noite, Silvério, o pedreiro-chefe, ficou sozinho, pois o outro havia saído para beber e retornaria mais tarde. Assim, o Silvério, que ficou na casa, diz que por volta das 2 da manhã ele ouviu alguém entrando. Ele pensou que era o seu companheiro e mencionou que claramente viu um homem entrar e deitar-se em uma cama. O Silvério, pensando que era o outro pedreiro, lhe deu boa noite, mas esse ser não respondeu, apenas permaneceu deitado. O Silvério pensou que talvez seu companheiro estivesse muito bêbado e por isso não quis responder, então ele o ignorou e dormiu. No entanto, por volta das 5 da manhã, o companheiro chegou pela porta e o Silvério ficou muito intrigado.
Obviamente ele perguntou se ele não havia chegado antes, se ele estava voltando apenas àquela hora, e o companheiro respondeu que sim. Então ele empalideceu, pois ele não sabia quem era aquele misterioso homem que ele havia visto primeiro. Luciano, nessa casa continuaram a acontecer fenômenos bastante estranhos. Em certa ocasião, encontramos um caranguejo dentro do quarto do meu avô, em cima da cama dele. Descobrimos isso quando voltamos da igreja, e isso nos pareceu bastante estranho, pois essa é uma área onde esses animais não existem. Vale ressaltar que também alguma coisa assustava as galinhas que saíam correndo alvoroçadas ao redor da casa. De manhã, eu verificava pensando que alguém estava tentando roubá-las, mas todas estavam completas. Também não parecia que algum animal as estivesse machucando ou algo parecido, pois, como eu comentei, nunca desapareceu nenhuma galinha. Tentando encontrar uma explicação para esses fenômenos, eu posso dizer que a antiga dona do terreno onde a casa foi construída morava do outro lado da rua, em uma casinha de terra. Dizem que ela praticava magia negra. Muitas pessoas confirmaram isso, e algumas diziam que ela tinha a capacidade de se transformar em animais. Então eu penso que provavelmente isso poderia estar ligado a todas as coisas estranhas que aconteciam na casa da minha tia. Muito obrigado por ouvirem a minha história, meus amigos, e até uma próxima oportunidade. Espíritos maus no meu apartamento. Já faz um tempo que eu estava procurando um apartamento para morar na cidade de Campinas, em São Paulo. Eu queria fazer um curso em uma universidade que só existe nessa cidade. Meu orçamento não era tão alto, então por meio de contatos e conhecidos, eu cheguei a uma casa em um bairro irregular, em uma das áreas talvez mais esquecidas, mas curiosamente cheia de uma sensação misteriosa. Eu cheguei com as minhas coisas em uma tarde de sábado. A senhoria estava me entregando as chaves da casa e explicando como fechar a porta principal, que estava torta e era necessário levantá-la com força para fechá-la. Ela me mostrou os 2 quartos que estavam disponíveis, a pequena sala e uma pequena sala de jantar. O banheiro estava cheio de aranhas e animais rastejantes. Eu não pude reclamar, pois era o que eu podia pagar naquele momento. Além disso, a senhoria comentou que no passado ela teve problemas com uma vizinha devido ao barulho, mas que depois foi tudo resolvido. Ela aproveitou para me recomendar silêncio. Eu entrei no que seria o meu quarto, abri as cortinas e as janelas para que entrasse um pouco de ar. Eu percebi que bem em frente havia outra casa semelhante a essa casa que eu alugaria. Parecia que ninguém vivia lá, mas antes que eu pudesse olhar melhor, a minha senhoria fechou as cortinas na minha frente e me disse que não era bom eu ficar olhando para a casa da frente. Ela me contou que naquela casa morava antes um casal mais velho e que eles moravam com a filha mais velha. Aparentemente, ela tinha uma grave deficiência mental, pois agia de uma maneira estranha, e eles haviam se mudado para outro lugar. Eu não soube o que dizer, apenas concordei com a cabeça e comecei a desfazer as malas. Eu não havia levado muitas coisas, mas eu tinha o essencial para começar a minha vida de estudante. Depois de arrumar minhas coisas, eu saí para dar uma volta e conhecer os arredores da minha nova casa. Eu não me sentia desanimado com a moradia, pelo contrário, eu estava animado para finalmente me tornar independente. Eu voltei um pouco tarde, jantei no centro da cidade e voltei caminhando para economizar na passagem e aproveitar para o dia seguinte. Eu olhei para o relógio e era quase meia-noite quando eu cheguei em casa. Eu abri a porta conforme a minha senhoria havia me indicado, entrei no meu quarto e comecei a me preparar para tomar banho, mas de repente eu tive uma sensação inquietante de que alguém estava me observando. Eu senti um arrepio muito estranho na nuca
e isso percorreu toda a minha espinha. Eu cheguei a pensar que um animal tinha entrado na minha roupa. Eu tirei a camiseta e verifiquei, mas não encontrei nada estranho. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos e me preparei para tirar as calças, mas novamente aquela terrível sensação me atingiu até os ossos. Luciano, era algo inexplicável. Aquela sensação de sufocamento que nos tira o fôlego, e o mais desesperador é que eu não sabia o que poderia ser aquilo. Nesse momento eu tive um impulso de olhar atrás da cortina da janela. Eu olhei diretamente para a casa da frente e consegui distinguir a silhueta de uma mulher com olhos brilhantes que não desviava o olhar do meu quarto. Aquela mulher parecia estar murmurando algo, mas claro, pela distância eu não conseguia ouvi-la. Eu apenas via seus lábios se movendo. Meu corpo estremeceu pela terceira vez a ponto de eu cair para trás. Eu me levantei assim que pude, mas percebi que aquela mulher que eu havia visto do outro lado não estava mais lá. O ambiente ao meu redor mudou de repente e eu tive uma sensação de liberdade e alívio que me fez sentir melhor. Sem dúvida, aquela pessoa estava causando algo em mim. Era como uma espécie de feitiço que estava me atingindo só com seu olhar. Eu tentei me acalmar e fechei as cortinas para que aquela mulher não pudesse ver dentro da minha casa. Eu tentei pensar em outras coisas para me distrair um pouco do que havia acontecido. Sem dúvida, aquela pessoa tinha me causado uma forte impressão, tanto que quando eu consegui dormir, eu tive pesadelos com aquela mulher rondando a minha casa. Eu a via andando por cada um dos cômodos e carregando uma caixa preta em suas mãos. Eu acordei muito agitado e vi que ainda não tinha amanhecido. Eu percebi a hora e eram apenas 4:30 da madrugada. Então um arrepio percorreu minha espinha novamente, mas dessa vez foi um vento gelado. Eu me virei aterrorizado e percebi que a cortina do meu quarto estava aberta. Eu tinha certeza de tê-la fechado. Eu me aproximei para fechá-la e foi então que eu a vi novamente. Luciano, seus 2 olhos brilhantes estavam fixos no meu quarto. Eu tentei ignorá-la, mas algo dentro de mim não permitia. Depois de muito esforço, eu fechei as cortinas e, ao fazer isso, eu senti um arrepio ainda mais forte do que os anteriores. Eu me cobri com meu cobertor e tentei me aquecer. Eu percebi que saía vapor da minha boca. Eu não tinha percebido que estava fazendo tanto frio, mas dentro do meu quarto estava gelado. Eu pensei que fosse apenas isso e fui dormir em outro lugar da casa. Curiosamente, o ambiente era diferente e eu pude dormir rapidamente. No dia seguinte, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. As cortinas estavam abertas novamente, mas para o meu alívio, eu não via a mulher da outra casa. Eu sabia que não podia deixar as coisas assim, então eu decidi ir até a casa e confrontar aquela mulher. Ao chegar lá e bater na porta, ninguém abriu. Eu continuei insistindo por vários minutos, mas não obtive resposta. Na verdade, foi outra vizinha que se aproximou de mim para perguntar se eu precisava de algo. Eu contei sobre a mulher que eu tinha visto na noite anterior e o quão perturbador tinha sido. Mas a minha vizinha me assegurou que aquela casa estava abandonada há muito tempo. Luciano, no nervosismo, eu tinha esquecido que a minha senhoria tinha me dito que o casal que morava lá tinha ido embora há algum tempo, mas eu sabia bem o que eu tinha visto. Eu não queria me convencer de que eu tinha experimentado algo paranormal, então tentei não me deixar levar pelos meus pensamentos. Os dias seguintes foram mais tranquilos que o primeiro. Os arrepios tinham parado e a mulher não tinha aparecido novamente na outra casa. Mesmo assim, eu tinha desenvolvido o hábito de olhar pela janela de vez em quando, até que precisamente em uma noite de lua cheia, as coisas voltaram a acontecer.
Eu tinha conhecido uma garota na faculdade que eu convenci a vir para minha casa para passar a noite. Eu tinha arrumado o suficiente para não parecer uma casa simples e poder convidar alguém algum dia. Quando chegamos, eu a convidei a entrar e a se acomodar. Eu fui diretamente para a cozinha preparar algo para bebermos, quando de repente eu ouvi um grito horrível. Eu corri para o quarto onde ela estava e a encontrei no chão, aterrorizada, tremendo e chorando muito. Eu tentei acalmá-la, mas ela não me dava ouvidos. Ela apontava aterrorizada para a janela que estava aberta, mas eu não conseguia ver nada. Então eu percebi que talvez a mulher tivesse aparecido de novo e ela a tivesse visto. Mas quando eu olhei para outra casa, eu não vi nada fora do comum. A minha amiga se levantou do chão e me disse que não ficaria ali depois do que tinha visto. Eu pedi que ela me contasse o que tinha acontecido e ela me disse que quando entrou no quarto, ela abriu a cortina e se deparou com uma mulher de camisola branca e cabelos pretos flutuando na janela. Parecia que ela queria entrar na casa. Eu olhei rapidamente para a janela e não vi nada em comum. Eu não consegui convencê-la a ficar, então a deixei ir e voltei para casa pensando que talvez ela tivesse inventado tudo para sair de lá. Mas Luciano, ao entrar no quarto, o ambiente estava gelado novamente. Os inúmeros arrepios que eu havia sentido no passado voltaram, cada um percorrendo uma parte diferente do meu corpo. Era algo muito perturbador, então eu tive que sair do quarto e ir para o outro, mas agora essa sensação se estendia mais e parecia que eu não podia mais escapar disso. Eu estava expirando vapor devido ao intenso frio. Eu me aproximei do fogão para acendê-lo e fazer um pouco de café para me aquecer, mas eu tive bastante dificuldade em acendê-lo. Eu não sabia se era por causa do frio ou pelo vento gelado que eu sentia ao meu redor. De repente, eu senti que algo bateu nas minhas costas. Desconcertado, eu olhei para trás sem saber o que fazer e vi que as luzes estavam apagadas, então eu não podia distinguir claramente o que causou essa sensação. Rapidamente eu levantei a mão e consegui agarrar uma coisa carnuda e com ossos, e ao me virar, eu percebi que era um pé. Eu não conseguia acreditar que eu estava segurando isso. Mas ao levantar a cabeça, eu percebi que o resto do corpo estava levitando acima de mim até o pescoço, já que parecia que a cabeça estava afundada no teto. Luciano, sem pensar duas vezes, eu saí correndo daquele lugar. Eu liguei para o meu pai que veio me buscar e me levar para casa. No outro dia eu voltei lá junto com ele e meu irmão para buscar as minhas coisas e nunca mais voltei àquele lugar novamente. Atualmente, eu sei que aquelas casas, tanto a que eu morei quanto a que fica em frente, ainda estão de pé e são as únicas que não foram reconstruídas ou arrumadas. Elas mantêm o mesmo aspecto que tinham quando eu fugi de lá e pesquisando na internet, eu li muitas histórias de pessoas que à noite veem uma mulher de branco levitando de uma casa para outra. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Sombra Negra. Luciano, há alguns anos atrás eu comecei a trabalhar em uma sapataria aqui mesmo na cidade onde eu moro
e que, para não prejudicar ninguém, eu prefiro omitir o nome. Logo que eu entrei, eu fui advertida quase que imediatamente pelos meus novos colegas sobre o porão e um espírito que, segundo eles, habitava aquele local. De acordo com o testemunho de alguns naquela solitária e fria área, um espírito aterrorizante fazia sua aparição. Ele era conhecido como a Sombra Negra, devido às suas características. Esse ser era uma sombra completamente enegrecida, que não permitia ver além do seu corpo escuro. Eu, claro, achei que meus colegas estavam com a intenção de me assustar e não dei bola para o que eles diziam. Os dias passaram e numa certa noite, perto do horário de fechamento, eu fui encarregada de descer até o porão para buscar um par de sapatos de um número específico que não tinha na área de vendas da loja nem no estoque. Então eu fui descendo até lá e eu devo confessar que eu nem me lembrava mais daquele papo sobre a sombra negra que habitava aquele porão. Luciano, eu estava totalmente concentrada na minha tarefa procurando o número do sapato quando eu ouvi alguém lentamente descendo as escadas. Eu, continuando a procurar nas prateleiras, comecei a chamar alguns nomes dos meus colegas, esperando uma resposta daquele que estava descendo. No entanto, após algumas tentativas, apenas o silêncio quebrado por aqueles passos cadenciados estava presente no ambiente. Os passos alcançaram o chão e a figura continuou caminhando até se posicionar bem atrás de mim. Naquele momento, eu já tinha encontrado o par solicitado e comecei a me virar enquanto implorava para que parasse de tentar me assustar, já que eles não iriam conseguir. Mas, ao terminar de me virar, foi aí que eu a vi. Impressionada, eu deixei cair a caixa de sapatos que, ao atingir o chão, se abriu e os sapatos rolaram para debaixo de uma prateleira. Eu não estava acreditando. Luciano, diante de mim, estava a tal sombra negra, aquele espírito, aquela sombra sinistra que, de fato, eu percebi que habitava aquele porão. Ao vê-la assim tão de perto, eu pude observá-la detalhadamente e perceber todas as suas características. A verdade é que, devido ao susto, eu fiquei paralisada, mas por sorte, um instante depois, eu consegui reagir, e num movimento, eu consegui me desviar daquela sombra e sair daquele lugar correndo feito uma louca. Naquela noite, eu nem me despedi dos meus colegas, e foi no dia seguinte que eu expliquei o que havia acontecido. Viu como não eram apenas boatos, me disseram, mas nessa hora fui eu quem fez uma observação. Eles estavam equivocados. Aquilo não era uma sombra ou algo do tipo. Eu não tinha dúvidas. Aquele era o espírito de alguém que um dia foi humano. Além disso, eu tinha uma teoria sobre a sua morte. Eu comecei a investigar entre os comerciantes próximos e, através de um deles que estava há mais tempo com seu negócio naquela área, eu pude descobrir que anteriormente, ali onde funcionava a sapataria, no passado, funcionava um outro tipo de comércio. O mesmo lugar onde ocorreu um incêndio muito grande, precisamente naquele porão, onde um homem acabou ficando preso e acabou perdendo a vida. Para mim, não havia dúvida. O que se materializava agora naquele porão não era outro senão o espírito daquele desafortunado homem. Ao vê-lo tão de perto, eu pude observá-lo detalhadamente e perceber que sua pele estava deteriorada, quase como se estivesse derretendo, e algumas partes do seu corpo totalmente consumidas, revelando músculos expostos. E, sem dúvida, o que mais me chamou a atenção foi que muitas partes do seu corpo estavam totalmente carbonizadas, dando-lhe a aparência de uma sombra. Aquelas não eram características de uma sombra comum. Pelo contrário, eram as de alguém que havia perdido a vida, vítima do fogo.